Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho, 16/6, é mais um dia aqui se iniciando, uma quarta-feira. Hoje, lembrando a todos que temos às 19 horas a nossa live com tratamento espiritual à distância. Vai lá, se você está com problema de saúde, ou tem pessoas que você conhece que estão com problema de saúde, convide a assistir a nossa live, vai lá que os médicos do plano espiritual estão atuando. Vamos lá, o tema de hoje, edificação cristã, os primeiros cristãos. Vamos ver aqui, foi publicado no A Caminho da Luz, FEB, capítulo 14. Vamos então ler aqui o texto do Emmanuel para depois fazermos as nossas considerações. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e desesperados, que eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhe ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia ao povo da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheios das claridades sacrossantas do reino de Deus e de sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e aos seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do Império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderiam haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros, heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros editos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias e, aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. Ser cristão, né, gente? A mensagem do Cristo, ela venceu muitos obstáculos para chegar até nós. Se nós fizermos uma reflexão, né, recapitularmos aí os acontecimentos dos últimos 2000 anos, em que perseguições aos cristãos, todas as tentativas de silenciar o Cristo, a gente vê como foi difícil chegar aqui. Primeiro, os próprios judeus fizeram de tudo para silenciar Jesus, o próprio Cristo encarnado, e o levaram à cruz. Mas não foi suficiente para calar, porque ele voltou.
e junto com seus apóstolos continuou a pregação da Boa Nova. Se afasta e deixa a cargo dos apóstolos seguir ensinando a sua doutrina. Quando os romanos perceberam que essa doutrina era de libertação, de igualdade, ficaram atônitos, porque viviam subjugando povos, escravizando pessoas. E aí, é claro, o Estado se voltou contra o Cristo. E os cristãos foram perseguidos. E voltaram-se para dentro das catacumbas, onde se reuniam para dar prosseguimento ao Evangelho de Jesus. Foram à catacumba para reviver a vida. Muito interessante. Aí nós vamos olhando, chegamos às Guerras Santas, às Inquisições, e tantas coisas que se fizeram em detrimento de Jesus. E o Cristo continuou com a sua tarefa, mandando mensageiros, pessoas qualificadas, para manter viva a chama do cristianismo. Anterior, logo antes de começar a Inquisição, tivemos na Terra a figura de Francisco de Assis. 39 anos depois de Francisco de Assis, começava a Inquisição. Mas Francisco de Assis deixou um legado tão profundo que sustentou o cristianismo para que ele não perecesse definitivamente. No final do século passado, o materialismo estava muito presente. E aí surge a doutrina espírita, através da figura do codificador Allan Kardec. Surge Leon Denis e tantos outros. No início do século nasce Francisco Cândido Xavier. Não podemos esquecer que lá, no final do século passado, século retrasado, século XIX, surge uma figura de Marx querendo acabar com a religião. E hoje, até hoje, essa ideologia luta contra a ideia judaico-cristã da família, das posições morais, da ética. Tentam se implantar, se infiltraram dentro das próprias religiões. Nós temos pessoas dentro do cristianismo, nos vários segmentos, que lutam para a implantação de uma doutrina que é anticristã, que é antifamília, que é a favor do aborto, que persegue os homossexuais, que é racista. É só olhar a história, gente. Quantas dificuldades teve o cristianismo para chegar até o dia de hoje? E nós estamos aqui diante da obrigação de continuar a edificação cristã, de continuar pregando o Evangelho, de continuar orientando as pessoas quanto à necessidade da reforma íntima, procurando dar exemplo de vivenciar o Evangelho. Gente, o mundo sem religião é um mundo perdido. E é o que algumas pessoas querem. Aqueles que não estão satisfeitos com a evolução do mundo, estamos nas fronteiras da regeneração. E esses espíritos serão degradados. Então eles estão lutando. E são pseudo-sábios. Reencarnaram para implantar doutrinas, ideologias que vão tentar, de todas as formas, impedir que a Terra alcance a condição de mundo regenerado. Não podemos permitir isso, temos que ser firmes, acreditar no Cristo e seguir pregando o seu Evangelho e vivenciando o seu Evangelho. Temos que continuar chamando as pessoas que estão aflitas e sobrecarregadas ao coração do Cristo, porque Ele é o único alívio que existe. Temos que agir assim, gente. Tenhamos fé,
temos coragem, sigamos em frente. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos dê força para continuar na tarefa cristã, sendo cristão como o Cristo. Lembrem da mensagem de ontem, de cristão sem Cristo. Não podemos ser cristão sem Cristo. Porque o cristão que prega ideologias desse tipo é cristão sem Cristo. E não podemos permitir que isso ganhe força e aniquile o cristianismo definitivamente na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, nos ajude. Dê seu like se gostou, é claro, da nossa reflexão. Compartilhe. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, coloque no seu Instagram, publique isso no seu Facebook. Se inscreva no canal se não é inscrito, convide outras pessoas a se inscreverem. Vamos propagar o cristianismo, gente. Nós precisamos levar a mensagem do Cristo, mantê-la viva. Tem lugares que a cruz do Cristo está proibida. Países de ideologias comunistas estão proibindo que exista a cruz do Cristo. Tem países que estão fazendo de tudo para acabar com o cristianismo. E em todos os lugares do mundo tem uma frente muito forte tentando impedir que a família judaico-cristã continue estabelecida no mundo. Vamos propagar o cristianismo para que a gente impeça que eles destruam o futuro da humanidade. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.